ler o capítulo 10 e o versículo 46 a seguir. Você que tem o bom hábito de carregar a palavra, não é? É bom ter no iPad, no celular, mas é tão bom ter também em papel, carregar e desfolhar. Nós estamos lendo o nosso devocional do ano e também a palavra. Nós estamos no livro de Números, então se você ainda está um pouco atrasado, corre. Com 3 capítulos por dia você consegue fazer a leitura anual. Então vai ser muito abençoador para a sua vida, para a sua casa. O desafio maior é ler a primeira vez, depois a segunda, a terceira, a quarta vai sendo mais fácil. Então se esforce, leia a palavra do Senhor. Aproveitar que nós temos liberdade para isso. Outras nações, nós recebemos a semana passada uma família que são brasileiros e que foram morar na China. E eles estavam falando que lá eles não têm a liberdade sequer de carregar a palavra, a Bíblia em espécie. Só podem se alimentar da palavra dentro de casa, um ambiente fechado. Mas aqui a gente pode falar com liberdade a palavra do Senhor. Vamos aproveitar esse tempo. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. E o versículo 52 para concluirmos. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da sua palavra. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de nos assentarmos em volta da tua palavra, nos alimentarmos dela. Senhor, da mesma forma que o Senhor ministrou, curou, liberou uma palavra de cura, de vida para Bartimeu, esse homem que reconheceu a sua autoridade, o seu poder e que lhe honrou no momento certo. Nós estamos aqui, Senhor, cada um com as nossas necessidades, mas também cada um com a nossa fé, com a nossa medida de fé que o Senhor colocou dentro de nós. Que essa palavra hoje estique a nossa fé, acrescente a nossa fé, para conquistarmos coisas maiores da sua parte. Por isso pedimos, Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade nessa casa. Eis aqui o seu povo, a sua igreja. Aqui o Senhor pode ordenar a sua bênção para sempre. Por isso nós oramos agradecidos no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Podeis tomar os vossos assentos. Nós queremos falar nesta manhã sobre o tema: os olhos da fé veem o que a multidão não enxerga. Nós estamos falando sobre fé, ativação de fé, liberar palavras de fé, acreditar nas palavras que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. E nós não as conquistaremos com os olhos físicos, nós não conseguimos enxergar, mas quando nós olhamos pela fé, nós visualizamos as coisas grandes que Deus tem para fazer nas nossas vidas. A palavra do Senhor está falando que Jesus entra em Jericó. Jericó era uma rota de passagem. Jesus passava por Jericó. E Jericó, no livro de Deuteronômio 34:3, diz que Jericó era a cidade das palmeiras.
Esse texto revela que é possível estar em uma geografia fértil e ainda assim viver à margem do propósito. Porque nós estamos falando de um homem que estava cego, e nós estamos falando de um homem que estava mendigando na beira do caminho. Ele tinha uma necessidade. Ele não podia trabalhar, ter os recursos da sua casa. Mas nós estamos falando de Jericó, que era uma cidade das palmeiras, uma cidade fértil. Mas mesmo assim, ele estava aquém daquela região em que ele estava vivendo. A Bíblia diz que Jesus saía da cidade com uma grande multidão, porque Jesus nunca estava sozinho. Aonde Jesus está, sempre tem uma grande multidão acompanhando Jesus. A prova de que você hoje veio para poder ouvir a palavra, se alimentar da palavra e juntos compartilharmos daquilo que o Senhor tem feito. A Bíblia diz que o ajuntamento dos santos é onde acontece salmos, louvores, e nós nos rendemos em adoração ao Senhor. Uma grande multidão estava acompanhando Jesus, e a Bíblia faz questão de mostrar o contraste. Jesus estava em movimento, a multidão estava naquela maior agitação à volta de Jesus, mas Bartimeu estava parado, sentado à beira do caminho. A beira do caminho é o lugar de quem escuta passos, mas não participa do avanço que está acontecendo naquele momento. Vê a vida passar, mas não consegue interagir, não consegue reagir, não consegue atravessar as dificuldades para se inteirar de tudo que é possível fazer junto com aquela multidão. Sente que existe um fluxo acontecendo à sua volta, mas vive do lado de fora. Assim é estar à beira do caminho. E nós vemos que Bartimeu estava vivendo essa situação. E ali está Bartimeu, vestido com aquela capa, que naquele contexto era mais do que uma roupa para poder vestir, mas era a sua identidade. Para ter a permissão, a autorização social para poder pedir, era uma prova pública de que ele estava ali com autorização para poder pedir esmola. Mas para isso também revelava que ele pertencia à margem, que ele era limitado, que ele não podia fazer muita coisa. E ele estava coberto por um sistema que dizia: você vê isso aí? Essa capa que você usa é o que te limita, é a prova de que você não pode muitas coisas. Isso é você. Aquela capa era um peso para a vida de Bartimeu, porque quem olhasse para ele percebia que através da sua capa ele não podia fazer muita coisa. Agora, quando Jesus passa por aquele lugar, e eu digo glória a Deus por isso, quando Deus passa por aquele caminho, aonde estava aquele homem parado, inerte, à beira do caminho, apenas pedindo, porque não podia cuidar sequer da sua própria família, mas o céu visita a beira do caminho, e quando Jesus passa, algo novo acontecia naquela geografia. É impossível a geografia não perceber a presença de Jesus. Quando Jesus passa, sempre algo novo acontece. Ei, eu vim aqui para te dizer, Jesus quer passar por perto da sua geografia também, e aquilo que é limitação para você será revertido para a glória do nome do Senhor. Os céus visitam a beira do caminho. Eu não sei como você está. Talvez o seu momento, a sua fase, a sua estação, como nós cantamos, não seja a melhor da sua história. Mas eu vim aqui para te dizer, Deus é poderoso para reverter qual seja a situação que te cerca. Primeiro princípio que eu quero aplicar com você é que a beira do caminho é um lugar, mas não é um destino. É um lugar para estar, mas não é o final que Deus tem para você. Não é o seu destino. Entenda, muitas vezes nós podemos estar muito aquém daquilo que gostaríamos de estar, longe das promessas do Senhor, mas se tem uma palavra liberada sobre a sua vida, o momento vai chegar. A fé vai te fortalecer para que você permaneça no lugar que você está, crendo que o Senhor fará algo por você. No versículo 46 a Bíblia diz
Bartimeu estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. O texto não começa aqui falando de cura, mas começa com uma posição. Esse homem precisava se posicionar. Ele estava sentado, estático, parado, não podia se fazer muita coisa. E quando nós falamos de uma pessoa sentada, parado, isso fala de um cansaço, muitas vezes de uma resignação na sua vida, sobrevivência em vez de um propósito, parado, não está em movimento. Não tem muita coisa boa para dizer a respeito de Bartimeu até esse momento. Ele estava à beira do caminho, e a beira do caminho é o lugar onde as pessoas passam, onde acontecia tantas coisas, mas para a vida de Bartimeu, ele dependia de migalhas, ele dependia de favores, ele dependia de pequenas moedas, de pequenos valores. Enquanto tantos outros adquiriam grandes tesouros, estava Bartimeu à beira do caminho, dependendo de migalhas. Agora, é importante entendermos que quando nós conhecemos o Senhor, mesmo que estejamos vivendo à beira do caminho, Ele é poderoso para reverter todo o quadro. Porque Ele perdeu as expectativas da plenitude, do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Não era isso que ele estava vivendo no momento. Ele estava dentro de muitas limitações. Ele não havia se encontrado com o seu propósito. Ainda estava à beira do caminho, esperando que algo pudesse acontecer na sua vida. Há pessoas que amam a Deus, conhecem Deus, mas apenas de longe, de ouvir falar. Ainda não visualizaram Deus, ainda não tiveram uma experiência com o Senhor. Falam daquilo que o Senhor fez na vida do ciclano, do beltrano, na outra nação, no outro país, na outra geografia, mas ainda não tiveram uma experiência para falar do que Deus fez na vida dele, da vida dela. Participam, mas não se sentem pertencentes. E hoje eu falo porque se o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, é porque tem pessoas que o Senhor quer reverter quadros aqui nesta manhã. Deus tem mais. Não podemos nos limitarmos às migalhas que caem da mesa. Deus tem uma mesa farta preparada para mim e para você nesta manhã. Ouvem, mas acham que não é para eles. Essa mensagem é para o fulano, para o ciclano, não é para mim. Não, nós precisamos crer que o Senhor, quando libera uma palavra, é porque o Senhor quer fazer algo mais por mim, algo novo por mim. Tem muitas pessoas que creem, mas não conseguem se levantar por dentro. Estão fisicamente caminhando, fisicamente vendo, mas os olhos da fé ainda está opaco, está fosco, ainda não consegue visualizar tudo claro. Tem uma nuvem de fumaça tampando. Eu vim aqui para te dizer, o Espírito Santo vai remover toda a nuvem de fumaça e você vai ver a glória do Senhor. Você não vai ficar pensando apenas do que Deus pode fazer, mas você vai desfrutar de tudo que Ele pode fazer na sua casa, na sua família, no seu pequeno grupo, no seu ministério. O Senhor tem coisas novas para fazer entre nós nesta manhã. A fé começa quando eu paro de aceitar a beira do caminho como um endereço final. Quando eu me limito dentro das circunstâncias. É o que Deus tem para mim, já eu oro por isso há tantos anos e nada aconteceu. Veja, o Senhor quer medir a nossa fé, testar a nossa fé, provar a nossa fé, mas Ele é poderoso para esticar a nossa fé. Quanta coisa que você há 10, 20 anos atrás não conquistaria, mas hoje, pela intimidade que você tem com Deus, pelas as experiências do seu secreto, você pede, daqui a pouco acontece. As portas se abrem, os milagres vêm, porque você está se relacionando com o Todo-Poderoso. Às vezes a vida nos empurra para a beira do caminho, um diagnóstico.
Eu fui um deles, que a sentença que o médico lançou contra a minha vida seria para que eu ficasse sentado, parado à beira do caminho, me limitando apenas às migalhas. Mas no mesmo dia que eu recebi uma sentença médica, Deus trouxe uma palavra para o meu coração, que Ele vai me tirar dessa cadeira, e enquanto aqui estiver, por dentro eu estou em pé, por dentro eu estou fortalecido, porque eu creio no poder da palavra do Senhor. O que é que tem feito você ficar paralisado à beira do caminho? Quais são as palavras que te derrubaram? Quais foram as sentenças que fizeram você se estagnar à beira do caminho? Eu vim aqui para te dizer: nenhuma perda pode ser limitação para a tua vida espiritual. Nenhuma fase pode te afastar do propósito do Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. Mas o que define a nossa história não é onde nós fomos colocados, nos limitar, aceitar as limitações, mas é o que fazemos quando Jesus passa por nós. Bartimeu nos ensina, mesmo cego, mesmo limitado, ele não aceitou que aquela dificuldade parasse a vida dele para sempre. Pode até ter parado por um tempo, mas quando houve a oportunidade, ele se posicionou. Repita após mim: o posicionamento faz toda a diferença. Deus não te chama da beira do caminho para te consolar apenas. Ele não chama Bartimeu apenas para melhorar um pouco a vida. Como nós ouvimos, né? Tem pessoas que se limitam com arrepio. Senti Deus aqui, um arrepio. Deus tem muito mais do que um arrepio para você. Não se limite, se entregue completamente. Ele te chama porque Ele quer te reposicionar. Ele tem algo novo para você. Quando Ele te chama à beira do caminho, é porque Ele tem algo novo separado para a sua vida. E eu quero te dizer, tudo que Deus tem para você já está dentro de você. Você só precisa se apropriar disso. A fé já está dentro de você. O propósito já está todo escrito a seu respeito. O Senhor já trilhou todo o seu caminho até o final da sua vida. O que Ele faz agora é dizer: siga, marcha, porque o caminho está aberto para você desfrutar. A igreja no início era conhecida como o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem segue Jesus jamais estará perdido. Quem segue Jesus tem direção e tem instrução. O segundo princípio que eu aprendo com esse texto é que quem tem fé escuta Jesus de Nazaré, mas quem enxerga, filho de Davi. Todos estavam ouvindo sobre Jesus de Nazaré, mas além disso, através da fé, Bartimeu consegue enxergar Jesus, filho de Davi. Isso fez toda a diferença, porque falar de Jesus muita gente falava, mas não aceitavam o propósito, porque Jesus descendia de Davi como uma promessa. Cristo viria para poder salvar e resgatar toda a nação. A fé nos leva a ver Jesus de uma perspectiva diferente do que a multidão vê. O versículo 47, a Bíblia diz: ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Uma palavra diferente das demais, para a mesma pessoa, fez toda a diferença na vida de Bartimeu. Isso leva a entendermos sobre revelação. Repita após mim: revelação. Nós precisamos saber o Deus que servimos. O nosso Deus é ilimitado. Quando nós reconhecemos o poder do Senhor, reconhecemos que honramos ao Senhor, independente das crises e circunstâncias, Ele escuta a nossa voz. A multidão gritava, mas Jesus fez questão de ouvir a voz de Bartimeu. Filho de Davi, soou entre a multidão, porque ele entendia: aquele ali me conhece, aquele ali sabe do meu propósito, aquele ali sabe do que eu posso fazer aqui na terra. Então o Senhor parou para poder ouvir a voz daquele homem. Ele estava honrando Jesus, o que não acontecia em Nazaré, na própria região em que Jesus estava, na terra de Jesus. A Bíblia diz que em Nazaré aconteceram poucos milagres, porque eles não honravam a Jesus. Quem é Jesus?
É o menino que nós brincamos de futebol, brincamos na escola, é Jesus, é filho de José e Maria. Eles não reconheciam Jesus como filho de Deus, como filho de Davi, como um homem que veio com uma proposta para poder resgatar a humanidade. Então ali Jesus não fazia muitos milagres, mas quando Jesus é honrado, ele faz grandes milagres. Bartimeu me ensina que é preciso honrar a Jesus, honrar ao Senhor. Só tem duas formas: ou eu honro ou eu desonro, não tem meio termo. Eu te convido hoje para que você também honre ao Senhor em todo o tempo. Nós aprendemos com o nosso pastor sobre janelas. As janelas que Deus abre são janelas de tempo, de estação, que nós não podemos perder a oportunidade. Hoje mesmo nós estamos vivendo nesse tempo que é a porta aberta, a porta da graça, que é a salvação para todos, mas essa porta também vai se fechar. É importante falarmos do Evangelho enquanto a porta da graça está aberta para alcançar a todos. A multidão se enfurece, ou melhor dizendo, oferece informação. Aquele ali é Jesus de Nazaré. Agora, Bartimeu, ele oferece muito mais do que uma informação. Ele oferece para nós e para aquela multidão que estava à sua volta uma revelação, dizendo: Jesus, filho de Davi. Estava falando do poder, da autoridade. Não estava falando só de um carpinteiro que fez história em Nazaré. Muito mais do que isso. Isso é profundo, porque ele não via com os seus olhos físicos, mas ele tinha um discernimento espiritual. Repita após mim: discernimento espiritual. Isso pode ser ativado em mim e você, para entendermos qual a janela do tempo em que o Senhor está nos proporcionando. Ele não se move por curiosidade, porque dentro daquela multidão tinha muitos que acompanhavam Jesus, ou pela multiplicação de peixe e pão para se alimentar, ou porque eram curiosos para ver o que Deus ia fazer. Mas ele estava ali naquele momento se movendo por convicção de quem Jesus era. Muitos seguiam Jesus pelos meros prazeres de ver Deus fazendo coisas maravilhosas através de Jesus. Talvez a ressurreição de Lázaro, talvez a cura dos paralíticos, talvez coisas que o Senhor declarava sobre a vida das pessoas. Mas Bartimeu estava ali com convicção que ele queria se render em adoração. Que o Senhor nessa manhã também ouça muitas vozes, reconhecendo a autoridade do Senhor. Eu reconheço que o Senhor é poderoso. Eu reconheço que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu reconheço que Tu morreste na cruz do Calvário por me salvar. Eu reconheço que Tu és santo. A multidão sabe o nome de Jesus, mas Bartimeu, ele reconhece a identidade do Cristo enviado, reconhece a intimidade, com intimidade aquilo que ele pode fazer. Quando nós entendemos a identidade de Cristo, as coisas mudam ao nosso redor, as coisas acontecem. As pessoas podem dizer: mas você está passando por esse problema e você ainda está bem. Sabe por que você está bem? Porque você conhece a identidade do teu Deus. Você não confia na força do seu braço, mas você confia no Senhor. Muitos hoje sabem sobre Jesus, mas poucos o reconhecem como Salvador, como um Senhor presente, como aquele que muda um destino. O Senhor está aqui nesta manhã para reverter quadros. Talvez até hoje você veio somente lutando com as forças do teu braço. Hoje eu te aconselho: descanse nos braços do Todo-Poderoso, porque Ele quer cuidar de você. Fé não é só acreditar que Jesus existe, mas é reconhecer quem Ele é para mim, quem Ele é para você. E hoje Ele pode fazer toda a diferença na sua vida. Ele quer se manifestar. Bartimeu não perdeu a oportunidade. Tem gente que só chama Jesus, mas quando vê uma chance, não é? Ele se afasta do propósito. Ele só quer ter Jesus pelos favores. Eu vim aqui para te dizer: o maior favor que o Senhor poderia derramar por nós foi o seu sangue na cruz do Calvário. Então eu não procuro por aquilo que Ele pode me dar, mas eu procuro por quem Ele é. Quando nós temos esse entendimento que Jesus é a nossa prioridade, Ele é o centro de tudo,
Então, quando nós reconhecemos isso, conseguimos discernir o que o Espírito Santo tem para nós. Bartimeu chamou quando só tinha som. Você leu comigo que ele ouvia. Ele era cego, mas ele ouvia. Quando ele ouviu, ele se posicionou. Oxalá todos nós hoje aqui também possamos nos posicionar. Em João capítulo 3 e o versículo 8, a Bíblia diz: os olhos naturais veem o Nazareno, mas os olhos da fé reconhecem o Filho de Deus. É essa percepção espiritual que nós precisamos ter. Eu sirvo ao Senhor, mas eu preciso de pessoas para poder me ajudar. É claro que em alguns casos, em muitos deles, o Senhor usa pessoas para nos abençoar, mas a nossa confiança é no Senhor. Até posso ir ao médico, mas a minha confiança é no médico dos médicos. Eu posso até ir no psicólogo, mas para mim, o psicólogo dos psicólogos é o meu amigo Espírito Santo. Eu posso ir no psiquiatra, mas o psiquiatra dos psiquiatras é Jesus Cristo, o Nazareno, o filho de Davi. Eu posso até tomar um paracetamol, mas eu sei que o poder é do Senhor. Reconhecer a autoridade de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. O terceiro princípio: a multidão sempre tenta calar, mas a fé não negocia silêncio. A fé não negocia. Que as pessoas estão falando a seu respeito, querendo te tirar do propósito. Mas você vai na igreja 2 vezes por semana, é muito, não precisa. Indo só ao domingo é o suficiente. É a multidão querendo te calar. É a multidão querendo te afastar do propósito de Deus. Tantas coisas o Senhor fez por nós, e nós dedicamos apenas 2 dias para estarmos reunidos como igreja, para nos alimentarmos. Então, quando as pessoas vierem dizer alguma coisa para você, você vai dizer: não, o Senhor faz muito por mim. O pouco que eu quero fazer é me dedicar ao Senhor. Eu quero sim estar na igreja 2 vezes ou mais vezes por semana. O versículo 48, a Bíblia diz: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais. Convicção. O que as pessoas querem te afastar do propósito do Senhor. Ele sabia que a multidão não estava ali para cuidar dele, estava apenas porque era favorável para eles estarem naquele lugar. Mas ele sabia que Jesus sim poderia fazer algo poderoso na vida dele. O texto mostra um padrão espiritual para que nós possamos seguir. Quando alguém decide romper limites e clamar. Ele era cego, ele tinha muitos problemas, muitas dificuldades, mas ele decidiu clamar. Ele não se limitou ao que a multidão dizia a seu respeito. Surgem vozes tentando regular a nossa intimidade com o Senhor, nos limitar, colocar paredes e limites para nós, mas que hoje nós possamos ser despertados pelo Senhor, para declarar em bom som e de uma voz bem alta, dizendo: Senhor, Tu podes resolver o meu problema. Tu és o único que pode resolver o meu problema. E eu vim dizer aqui para você: Ele é o maior interessado em te ver bem. Você pode ter bons planos a respeito da sua família, mas o amor de Deus supera tudo isso. O amor de Deus é maior. A multidão não estava incomodada com o barulho. A multidão estava incomodada com a possibilidade daquele homem sair da posição em que ele estava, deixar aquela limitação que ele tinha. Sabe, a multidão pode ser pessoas bem intencionadas, mas sem discernimento espiritual. Porque um pai, uma mãe, quando até fala alguma coisa para você não deixar a antiga religião, não ter uma intimidade com o Senhor, um relacionamento novo com o Senhor, às vezes até é com boa intenção, mas porque ele não teve a revelação do Senhor, ele não tem discernimento espiritual. Por isso que muitas vezes as pessoas, por mais bem intencionadas que estejam, não vão ter o conselho que você precisa, a direção que você precisa. Sabe, aquela cultura do não exagerar, não precisa gritar, não precisa fazer tanto, não precisa se expressar dessa forma. Deus ouve tudo, você não precisa sequer erguer a sua voz, Deus te ouve mesmo no silêncio. A voz do medo dentro de nós quer nos dominar, quer nos afogar, quer nos deixar parados, inertes.
Mas hoje eu vim aqui para dizer: nós vamos vencer todas as dificuldades e vamos nos posicionarmos em Deus e gritar bem alto: Ele é todo poderoso para vir ao nosso encontro. Os traumas nos dizendo: você já tentou, mas não deu certo. Você se esforçou, mas não conquistou. Veja, não são os traumas que vão nos parar, não são as nossas dificuldades que vão nos deter. O Senhor tem muito mais para nós, e nós vamos nos posicionarmos assim como Bartimeu. Se Bartimeu pôde se expressar, eu e você também temos motivos de sobra para nos expressar. Quem quer milagre precisa aprender a não se calar diante das resistências. Sabe, qual é o milagre que você está procurando? Lute por ele, não desista. Abraão lutou 25 anos pelo seu milagre. Não foram 25 meses, não foram 25 dias, foram 25 anos. Então lute pela sua vitória, lute, creia que o Senhor é poderoso para te socorrer, independente do tempo. Existe um tipo de pressão que não vem para nos destruir, mas para testar se o nosso clamor é emocional ou é racional. Sabe, não podemos ser guiados apenas pelas nossas emoções, porque muitos dias estamos fortes como o leão, mas muitos dias estamos fracos, não conseguimos ver coisas grandes. Mas que nós possamos entender que, tendo convicção em Deus, nós somos mais do que vencedores. Bartimeu nos prova que a sua fé era uma fé assertiva, e ele continuava gritando, até que Jesus parasse para atender, para poder conversar e socorrer. A multidão quer calar você, a multidão quer me calar também, mas a nossa fé amadurecida em Deus, ela nos fará permanecer focado, acreditando no propósito do Senhor. Precisamos entender que o Espírito Santo tem combustível para nós todos os dias. A nossa fé fortalecida através da palavra do Senhor, todos os dias. Não são migalhas, mas são alimentos que o Senhor tem para nós, para nos fortalecer. E é tão importante entendermos, porque quando eu passei por um acidente que vocês, a maioria conhecem o tempo que eu passei, que eu sofri o acidente, Deus colocou no coração da pastora Marta um texto bíblico, um livro bíblico, que foi o livro de Jó, que nos alimentou por 6 meses, o período todo que eu estava no hospital. Quer vitória? Se alimente da palavra. A palavra está à nossa disposição. Qual é o texto bíblico que o Senhor vai revelar no seu coração, para te fortalecer, para mudar o seu quadro, a sua história? A palavra do Senhor sempre fala de multidões que se levantam para impedir o milagre na vida das pessoas. Em Marcos capítulo 5, versículo 24 ao 34, nós vemos sobre a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher precisou também enfrentar uma multidão para poder tocar nas orlas de Jesus, mas a multidão não foi o suficiente para parar aquela mulher. Ela foi e tocou nas vestes de Jesus, e ela foi curada instantaneamente. Qual é a multidão que você precisa enfrentar? Quais são as vozes na sua mente? Quais são as confusões que Satanás quer te paralisar, te fazer parar, não alcançar o propósito que o Senhor tem para a sua vida? Seja qual for a multidão que se posiciona para te parar, eu vim aqui para te dizer: a tua fé vai te fazer você alcançar o seu milagre. Se posicionar contra a multidão e avançar para o seu propósito. No versículo 50... vai estar falando, mas antes falando sobre o quarto princípio, a capa. O milagre começa quando eu me desprendo do que me definia. A capa definia Bartimeu como um mendigo, como uma pessoa que tinha autorização para pedir ajuda, para pedir esmola. Mas a Bíblia diz no versículo 50, lançando a capa de lado, deu um salto e foi até Jesus. O momento em que Jesus o chama, ele se posiciona. Primeira coisa, ele tira a sua capa. Aquilo que identificava ele como um pedinte, como alguém que não conseguia cuidar das suas próprias coisas, que dependia da ajuda dos outros, que dependia de migalha. Primeiro ele se desfez daquilo que era a sua atual identidade.
Quando nós estamos com convicção de que o Senhor pode fazer algo novo, primeiro nós precisamos de um posicionamento. Repita após mim: posicionamento. Bartimeu se posicionou. Jesus não falou: dá um jeito nessa capa aí, tira essa capa. A capa que era proteção, a capa que era cama para ele, a capa que era um registro. Ele tira aquela capa que estava identificando um tempo ruim, negativo da sua vida, um tempo caótico em que ele estava vivendo. Mas a revelação do texto nos diz: aqui está a experiência pouco falada. Observe, ele jogou fora o que era a sua identidade antes de receber o seu milagre. Muitas vezes nós queremos fazer como Miriam: se eu atravessar o mar, eu toco lá do outro lado, eu danço, eu faço tudo. Hoje o Senhor quer de mim e de você que você celebre antes que o teu milagre aconteça, que você honre a Deus antes que as portas se abram, que você glorifique a Deus antes do seu milagre chegar. Bartimeu poderia muito bem dizer: eu vou deixar a capa, porque se eu for lá e ele não me curar, como é que eu vou fazer depois para continuar pedindo aqui? Como é que eu vou ter as minhas migalhas novamente? Não, ele não pensou nisso. Ele não se limitou no seu momento que ele estava vivendo. Ele falou: Jesus está ali, eu confio. É o filho de Davi que está ali, eu confio. Mesmo sem enxergar. Hoje muitas pessoas conseguem enxergar tantas coisas, mas não conseguem ver o agir de Deus. Não conseguem descansar nas promessas do Senhor. Hoje Deus quer abrir os nossos olhos espirituais para visualizarmos coisas maiores que Deus tem para revelar nas nossas vidas. Se o Senhor falou para você que Ele tem um emprego melhor, seja ousado, aceite o emprego melhor que o Senhor tem para a sua vida. Não vai te impedir de participar do PG, não vai te impedir de participar dos cultos. Acredite, é uma palavra liberada, o Senhor vai fazer. Muitas pessoas se limitam a ter uma vaquinha para ter o leitinho todos os dias. Eu vim aqui para dizer muito mais que uma vaquinha. Deus tem uma fazenda para você. Desfrute do favor de Deus. Você é filho, você tem direito, você pode desfrutar das bênçãos do Senhor. Arranque de si aquilo que é a sua identidade de limitação, aquilo que te limita. O Senhor tem coisas maiores para a sua vida. Aqui está a experiência pouco falada. Ele jogou fora a identidade antes de receber o seu milagre. Isso me motiva muito, isso me incentiva muito, isso me leva para frente, porque quando eu ajo por fé, eu consigo ir além do que a multidão pode ver. A capa era proteção para a sua sobrevivência, era identidade social, porque o mendigo precisava disso. Era uma segurança emocional. Pelo menos isso é o que eu tenho, pelo menos isso é o que eu posso me virar no momento, cuidar das minhas coisas. A justificativa permanente, sabe, não dá, eu sou assim. Tem quantas pessoas que não querem abrir mão dessa capa, se limitam aos problemas. Mas eu não posso, eu não consigo, não é para mim, eu não fui chamado para isso. Quando que no reino de Deus todos nós fomos escolhidos. Teve uma experiência com o Senhor, você se torna um discípulo, e aí você recebe o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é uma ordem para o pastor, para os líderes, não, é para todos que tiveram encontro com Jesus. Então cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele lança fora, isso é uma fé em nível muito alto. Ele acreditou que Jesus poderia ser autossuficiente para resolver o seu problema. Ele não esperou enxergar para mudar a sua vida, não. Ele primeiro muda e depois ele então vai para conversar com Jesus e ter o seu milagre. A nossa capa hoje pode ser tantas coisas. Uma limitação espiritual, sabe, que aceitamos como normal. Não. Nós precisamos diferenciar o que é físico e o que é espiritual. Tem muitas coisas que são ataques de Satanás contra as nossas vidas. Eu compartilhei com vocês recentemente sobre uma batalha espiritual que eu tive no meu sono. Um sonho, um pesadelo terrível. Então tem sonhos que são sonhos rotineiros, mas tem sonhos que são revelação. Precisamos saber distinguir isso, discernir isso. O que é o que o Senhor tem para as nossas vidas.
Sabe, muitas pessoas aceitam um rótulo que é colocado sobre si. Isso é assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não, não. Deus tem coisas novas para nós. Não aceite que o medo venha te frustrar de novo, te paralisar de novo, te fazer parar. Sabe, uma dependência emocional, precisar de ajuda, precisar de uma palavra de afirmação. Eu não sou o que as pessoas dizem a meu respeito, eu sou o que a palavra do Senhor diz a meu respeito. Eu não posso o que as pessoas dizem que eu posso o que a palavra do Senhor diz que eu posso. Quando eu tenho isso claro na minha vida, nós conquistamos coisas maiores. O Senhor tem coisas novas para fazer nessa manhã entre nós. Sabe, muitas pessoas estão vivendo apenas uma religiosidade, se limitam apenas àquilo que aprenderam e não aceitam coisas novas da parte do Senhor. A religiosidade também pode ser uma capa que nos paralisa, que nos deixa estagnado como a nossa identidade. Mas eu vim aqui para te dizer, nós temos relacionamento com Jesus. Relacionamento vem para perto. João, o discípulo amado, se reclinava no peito de Jesus e ele ouvia as batidas do coração de Jesus. É isso que o Senhor quer que eu tenha, que você tenha. Eu te pergunto, você quer vitória da parte do Senhor, sim ou não? Então precisamos nos levantarmos, nos desprendermos das nossas limitações físicas, limitações emocionais, espirituais, financeiras. Quais são as limitações que querem nos limitar, parar, deixar-nos estagnados? Que possamos nos levantar com ousadia, tirar a capa e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem uma roupa nova para mim, uma vestimenta nova para mim. Assim como José tinha uma roupa diferente dos seus irmãos, aquela túnica de várias cores que fazia a diferença. As pessoas não querem te ver de túnicas novas, mas eu vim aqui para te dizer: Deus tem uma roupa nova para todos nós hoje aqui. Tem um manto novo para descer sobre nós. Um manto de unção, de renovo, de restauração, de coisas poderosas que Ele tem para fazer. Mas enquanto estivermos com a nossa velha capa, nós não podemos acessar os milagres do Senhor. Hoje nós estamos decididos a arrancar de nós as capas, as limitações, e avançarmos para o reino do Senhor que Ele tem para nós. O versículo 51 desse texto que está em apreciação para nós, nós vemos o ponto central do encontro de Bartimeu com Jesus. E Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Jesus sabia qual era o problema de Bartimeu, mas ele perguntou porque ele queria ouvir a própria voz daquele homem falando. Porque tem muitas pessoas que confundem o que querem falar com Jesus. A nossa vida espiritual precisa estar em primeiro lugar, sim ou não? Nossa vida espiritual. Mas muitas pessoas estão pedindo o que para Jesus? Coisas passageiras, coisas momentâneas, coisas materiais. Então é importante entendermos que quando estamos diante do Senhor, a primeira coisa é apresentar a nossa necessidade espiritual. Ele estava ali para honrar ao Senhor. Bartimeu reconhecia que quando ele estava honrando ao Senhor, o Senhor poderia fazer coisas poderosas. Então quando Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Ele diz: Senhor, eu quero ver. Porque as outras demonstrações que ele tinha que fazer, ele já fez antes do milagre. Ele já tinha tirado a capa e Jesus tinha visto. Ele já tinha se levantado e Jesus tinha visto. Ele já tinha dado um salto quando Jesus falou: vem, vem. Ele já tinha visto. O Senhor já conhece o seu coração. Antes que haja uma palavra da sua boca, o Senhor conhece o seu coração. Há pessoas que oram, mas não se definem. Nós precisamos em oração rasgar o nosso coração. Bartimeu disse: mestre, eu quero ver. O que falta para mim agora é apenas ver, o restante já aconteceu. Quando Filipe teve um encontro com o tesoureiro da rainha de Candace, e no caminho ele estava pregando a palavra. Aquele homem lendo não entendia, e Filipe perguntou para ele: você entende o que lê? Ele falou: como eu vou entender se não há ninguém que me explique? E Filipe subiu na carruagem real, foi com aquele homem, fazendo um discipulado num período curto. E quando chegou lá na frente, nas águas, aquele homem disse: o que me pede de ser batizado? Filipe disse: nada.
Eis a água, você está aqui, eu estou aqui, eu vou te batizar. Era uma consolidação da conversão daquele homem, que segundo os historiadores, foi ele que Deus usou para abrir o evangelho, levar o evangelho, abrir a casa lá na Ásia, pregando a palavra do Senhor. Então, sabe o que é uma consolidação? Bartimeu estava dizendo aqui: eu estou pronto, eu creio no que o Senhor tem para fazer na minha vida, eu reconheço que o Senhor é poderoso. E quando ele decide honrar ao Senhor, o milagre aconteceu. Então aí Jesus disse: vai, o teu milagre aconteceu, a tua fé te curou. Agora, quando curado, ele já não volta mais para a beira do caminho. Agora ele decide seguir o caminho, adorando a Jesus e servindo ao Senhor. Veja, quando Deus muda o nosso quadro, Ele quer reverter todo o quadro caótico que passou. Você não vai voltar mais quem você era. Hoje você não vai voltar à beira do caminho, mas você vai seguir o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos estar de pé, por gentileza. Louvor, suba ao altar, por favor. Versículo 52. E no encontro Jesus disse: vai, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus. Muitas pessoas querem um milagre. Até a parte A da história de Bartimeu está tudo bem, eu quero enxergar, eu preciso também. Mas e a parte B? Não é? O Senhor curou 10 leprosos. Todos eles foram curados, ficaram felizes, tal. Mas só um voltou para agradecer. Que você entenda que todo o favor que Deus fizer para a sua vida, você não tem que pagar nada por isso, mas você precisa honrar ao Senhor. Estar no caminho. Estar no caminho, você não vai ter falta de nada. Sabe, hoje Jesus está passando pela nossa Jericó. Hoje Jesus está passando pela nossa cidade, a cidade das palmeiras. Mas às vezes a cidade das palmeiras, que é a nossa vida, não está fluindo conforme o propósito de Deus. Porque nós estamos em Jericó, mas estamos à beira do caminho. Hoje o Senhor quer nos tirar da beira do caminho. Sabe, quer tirar de nós as nossas limitações. Agora a pergunta que eu tenho para fazer para você é: você vai clamar a Jesus? Sabendo que Ele passa pela nossa Jericó, você vai clamar? Você vai se levantar? Você vai dar um salto como Bartimeu deu também? Você vai soltar a capa que te limita, aquela identidade que te reduz a uma linha de miséria, a uma vida medíocre? Não é essa vida que o Senhor tem para você. Deus tem uma vida para que você possa usufruir, uma vida com excelência, uma vida com adoração, uma vida completa no Senhor. Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É o que Deus tem para você. Mas pastor, eu estou vivendo uma guerra. Mas na guerra, Deus te dá a vitória. Pastor, eu estou sendo provado, eu estou no deserto. O Senhor não te abandona na prova, o Senhor não te abandona no deserto. Ele está com você. E por onde Jesus passa, algo novo sempre acontece. Permita Ele passar na tua Jericó hoje. Permita Ele passar na tua Jericó e mudar a tua história, reverter o seu quadro. O seu ministério não pode ser o mesmo a partir de hoje. A sua experiência com Deus não pode ser a mesma a partir de hoje. Jesus está passando pela sua cidade hoje, pela sua história hoje, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua Jericó, pela cidade das palmeiras. E que você possa usufruir de toda a fertilidade dessa terra, em todos os âmbitos da vida, porque Deus tem as suas multiforme graça e sabedoria. Ele quer se revelar aonde você precisa que Ele se revele. Bartimeu precisava do sobrenatural. A ciência, a medicina, até hoje, ainda não consegue resolver o problema de um cego. Agora, Jesus pode. Jesus é poderoso. Muito mais do que cegueira física, Ele quer arrancar de nós hoje toda a cegueira espiritual, a enxergarmos o que Deus tem para se revelar às nossas vidas. Vamos cantar louvor, depois nós vamos orar.